Boa noite, irmãos. Como o irmão Tiago disse, nós, na hora das ofertas, nós não temos a intenção de que você nos visite para dar ofertas, para trazer dinheiro à igreja, mas nós estamos aqui felizes por ter você presente para ouvir a palavra de Deus. A nossa única intenção é que você saia daqui entendendo no que nós cremos e te convidar a crer conosco. Como a gente cantou no hino, e eu fico muito feliz, né? A gente não combina os hinos antes, mas é gostoso quando você está meditando sobre um determinado assunto e vem um hino que fala aquela frase que vai bem de acordo com o que você estava meditando. Como é gostoso, né? Você canta com um prazer no coração, porque aquilo é uma verdade para você. Nós cantamos hoje a seguinte frase: eu sei em quem eu tenho crido. Que essa possa ser uma verdade para cada irmão dessa igreja, e que você que nos visita hoje também possa saber em quem você está crendo. Que você possa crer dessa mesma forma que nós cremos. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 16, versículo 31. Atos 16, versículo 31, nos diz o seguinte: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, tu e tua casa. Irmão Celso, nos leva a Deus em oração. Então aqui, vamos entender o contexto dessa frase. Voltando um pouco para a gente entender quem e para quem ele está falando isso, vamos voltar lá no versículo 16. Capítulo 16, versículo 16. Aqui é Paulo e Silas, estão, e ele conta. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, tinha ali uma mulher que tinha um demônio que fazia com que ela adivinhasse as coisas. O demônio contava, falava através dela as coisas, e muitas pessoas iam até lá para se consultar, para fazer perguntas, né? Muitas pessoas nos nossos tempos também vão atrás de respostas em lugares, né? Com ler mão, ler cartas, ler borro de café. Existem milhares de meios que as culturas em todo o mundo usam para ler e adivinhar as coisas, te falar o que você tem que fazer, o que não pode fazer, signos, tudo mais. E aqui tinha essa mulher, que tinha um demônio, e alguns homens usavam dela, desse demônio, para ganhar dinheiro. Você pagava para que ela falasse a sua dúvida, a sua pergunta. Versículo 17. E essa mulher endemoniada, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo:
estes homens que anunciam um caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aquela mulher com um demônio reconhecia que Paulo e aqueles homens com ele eram realmente servos de Deus, do Deus Altíssimo. Ela reconhecia a autoridade deles. Através do que esses homens tinham essa autoridade? Quem eram eles para poder ser reconhecidos desse jeito pelo demônio? Servos do Deus Altíssimo. Nós vamos ver o porquê eles eram chamados dessa forma. E ela fez isso, versículo 18, e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. A autoridade que Paulo tinha não era propriamente dele. Paulo não era nada. Ele era apenas um servo. Fala aqui que ele disse em nome de Jesus Cristo. É por intermédio, é pelo poder de Jesus Cristo que ele expulsou o demônio. E o que a gente vê no nosso mundo não é isso. São pessoas querendo tomar o nome de Jesus Cristo. O que nós vemos nas igrejas por aí são homens cheios de pose, falando, eu ordeno isso, eu ordeno aquilo, eu ordeno que você fique rico, eu ordeno que essa sua dor de cabeça saia. Homens querendo ordenar, querendo tomar o lugar de Cristo. Nós devemos dar a Cristo o lugar que lhe é devido. E nós muitas vezes esquecemos de Jesus Cristo, da importância dele para nós, do que ele é, o que ele representa e do poder que Cristo tem. Nós aqui continuando, para a gente entender a história, versículo 19, fala: e vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Até onde vai o pecado, a ganância do ser humano? Eu espero que você que nos visita hoje esteja aqui com o propósito de adorar a Deus, de conhecer a Deus, de entender essa fé, essa crença. E não atrás de lucro, de obter lucro. Eu falei de muitos líderes de igrejas, denominações, que tentam usurpar, tomar o poder de Deus, de Cristo. Mas também as pessoas que visitam, muitas vezes vão atrás de dinheiro, de bens materiais, ou mesmo de uma saúde física. O que você deve buscar em Deus não é nada disso. Isso é realmente Satanás que lhe oferece. Cristo não está aqui para te oferecer bens. Está para te oferecer salvação. Não busque lucro nenhum através de Cristo.
a partir do versículo 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito para receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. A palavra de Deus não é bem vista pelo mundo. Nós vemos que naquela época, o mundo era separado de duas formas: judeus e os outros. Pela fé, pela religião, é assim que nós vemos. Os que creem em Deus e os que não creem. Os romanos não criam em Deus. Por isso, a fé, os costumes, os bons costumes que Paulo e Silas traziam, eles não queriam. Eles queriam permanecer no costume de fazer o que é errado e obter lucro. Eles sabiam que aqueles homens eram de Deus, de um Deus altíssimo, de um Deus verdadeiro. Porque eles sabiam que aquele demônio falava a verdade. Eles sabiam que o demônio adivinhava e não inventava coisas. Quando ele disse que aqueles homens eram servos de um Deus altíssimo, de um Deus de verdade, nem assim os romanos se dobraram perante a eles. Nem assim aceitaram o que Paulo e Silas estavam falando. Tinham o seu coração endurecido. Não queriam saber da palavra de Deus. É assim que hoje o seu coração, de quem ainda não aceitou a Deus, de quem ainda não compreendeu o que é Jesus Cristo, é duro dessa forma. Não entende, não aceita um Deus altíssimo, um Deus poderoso, um Cristo que salva. Versículo 23. E havendo-lhes dado muito açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo e Silas, eles estavam lá pregando, eles falaram verdade, eles libertaram uma mulher de um demônio, e o que eles receberam em troca foi uma prisão. Sem direito a julgamento, sem justiça. Foram açoitados, presos, tiveram seus pés presos ao tronco. E o que eles faziam? Cantavam a Deus. Oravam, adoravam a Deus. O que fazia com que esses homens tivessem tanto prazer? Qual era a diferença desses homens? O que é que eles tinham de diferente? Fala que Deus ouviu a eles. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Um terremoto tão grande que abalou a estrutura daquela prisão e as portas se abriram. Os presos, tudo o que eles querem é fugir. É sair daquele local. Isso, lógico, a gente julgando que é uma prisão de verdade, né?
A gente vê no nosso país que muitos presos não querem sair da cadeia. Porque a nossa prisão não funciona como deveria funcionar. Eles têm uma certa liberdade, talvez até maior lá dentro do que fora. Mas o normal, uma prisão de verdade, os presos não querem estar lá. Querem fugir. Imagina um preso injusto. Como era o caso aqui desses crentes. O normal seria eles saírem, eles fugirem. Mas esses homens enxergavam muito além do que nós enxergamos. Eles não enxergaram a dor que eles estavam sentindo. Em troca, eles louvavam, oravam a Deus. Quando eles tiveram a chance de fugir, eles não fugiram. Versículo 27. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Naquela cultura, a punição para o funcionário da prisão que deixasse fugir era muito mais severa do que a nossa lei brasileira. A gente sabe que existem muitos funcionários dentro de prisões que cedem aos presos, que ajudam de certa forma, às vezes facilitam fuga. Isso acontece aqui em qualquer lugar do mundo. Mas naquela cultura não acontecia. Por uma razão muito simples. Se você fizesse isso, você morria. Pena de morte. O carcereiro quis se matar simplesmente porque ele sabia que se ele não se matasse, iam matar ele. Ele não tinha esperança. Esse carcereiro não tinha esperança em nada. E hoje eu te pergunto, você tem esperança em quê? O que lhe traz uma segurança, uma esperança na vida? Nós vemos cada vez mais no nosso mundo pessoas cometendo suicídio, se entregando a bebidas, drogas, criminalidade. Alguns simplesmente se entregam a trabalhar eternamente. Não tem esperança alguma em nada. Não tem esperança de que um dia a vida dela vai melhorar. Não tem esperança em um prazer verdadeiro, em uma alegria verdadeira, em uma vida de verdade. Por causa disso que ela se entrega a essas coisas. São coisas que iludem a pessoa. Conquista de dinheiro, bebida para tirar ela dela mesma, drogas para ela viver um outro mundo. É isso que o ser humano busca, porque ele não tem esperança. Assim como esse carcereiro não tinha esperança em nada. Ele não tinha esperança que, os magistrados lá que mandaram ele manter preso, eles vão me entender. Poxa, foi um terremoto, o que é que eu podia fazer? Ele não tinha esperança, porque ele conhece o mundo em que ele vive. Ele não tinha esperança naqueles homens terem piedade dele, porque ele está acostumado a um mundo onde ninguém tem amor ao próximo. Mas não foi isso o que aconteceu. Versículo 28. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Que homens são esses? Eles ficaram. Eles não fugiram. Eles podiam deixar o carcereiro se matar, em seguida eles saíam. Em segurança. Mas não. Preso, sofrendo açoite,
injustiçado, esses homens ainda pensavam no próximo. Eles ainda pensavam no Evangelho de Cristo, na palavra de Deus. Ele ainda pensava no bem daquele carcereiro. Versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Ele não tinha esperança de vida. Mas ele entendeu aqueles homens. Ele entendeu aquele louvor, aquela alegria que os homens estavam sentindo, tinha alguma razão para aquilo. Ele percebeu que eles faziam aquilo e eles não ligavam para a própria vida, por mais que eles estivessem sofrendo naquele local. Eles estavam interessados em uma salvação. Eles tinham uma esperança. E esse carcereiro, ao ver que eles ficaram ali, de ver o amor deles para com ele, a misericórdia deles, ele quis entender o porquê daquilo. Como eles tinham essa certeza de salvação? Da onde eles tiravam isso? E é então que a gente chega ao nosso versículo-chave, que nós lemos antes. Versículo 31. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Crer em Jesus Cristo. Crer é a chave da nossa religião, da nossa fé. Crer em Jesus Cristo. Nós somos cristãos. Por que somos chamados assim? Porque nós cremos em Cristo. Por causa disso. E é uma frase comum em nosso meio. Todas as mensagens evangelísticas têm a chave: creia no Senhor Jesus Cristo. O famoso convite no final de cada mensagem. Há hoje alguém aqui que crê em Jesus Cristo? Mas o que é, afinal, crer em Jesus Cristo? Você precisa entender isso. Tem muitas pessoas que, ao término de uma mensagem, nós fazemos o convite. Há hoje alguém aqui que crê em Jesus Cristo? Ele aceita. Levanta a mão. E ele vem à frente. Algumas pessoas que ainda não passaram por isso se perguntam: o que é que o pastor pergunta no ouvido da pessoa quando ela vem aqui à frente? Ele não fala nenhuma palavra mágica. Ele só pergunta: você tem certeza? Você sabe? Você reconhece que você é um pecador? E você crê que Jesus pode te libertar? É basicamente isso. E muitas pessoas falam: sim, eu sei que eu estou errado e eu preciso de Cristo. Eu sei que Jesus Cristo é. Mas no dia seguinte ele está normal. Ele segue a sua vida normal. Não muda nada. Então eu te pergunto, ele entendeu o que o pastor perguntou para ele? Você que hoje está aqui, você que diz que aceitou a Jesus Cristo, você entende o que é crer em Jesus Cristo? Eu te pergunto, o que é que você crê de Jesus Cristo? Você crê simplesmente que Ele te salva? É verdade que Ele te salva. Mas crer em Jesus não é simplesmente saber que Ele pode salvar.
é mais do que isso. É você crer que aquele homem, Jesus, que tinha vivido em meio aos apóstolos durante aquele período, que passou, visitou toda a Jerusalém, pregando, todo Israel, pregando. Tudo o que ele falava era verdade. E que ele era verdadeiramente quem ele falava que era. É nisso que você crê? Vamos abrir em João 14. João, capítulo 14, versículos de 6 e 7. Diz: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Tem muitas passagens que Cristo vai falando essas coisas, mas eu peguei essa porque ela resume 4 coisas que Cristo é e que você tem que crer que Ele é. Primeiro, Ele diz: Eu sou o caminho que leva ao Pai. Crer em Jesus Cristo é crer que Ele é o único e suficiente caminho que leva a Deus. Suas obras não pode fazer nada. Um grande pregador não pode fazer nada por você. A oferta, o dinheiro, não pode fazer nada por você. Somente Cristo pode te levar a Deus. Somente Ele pode te levar à salvação. Ninguém mais. O que nós queremos de você aqui presente, novamente, não são ofertas. E não é sua amizade. Isso não é um clube para você vir fazer amizade. A gente faz ali uma refeição, todo mundo junto, uma vez por mês, quando tem a sessão. Gostoso, muito bom. Às vezes a gente se reúne para comer na casa de um irmão, a gente passeia, a gente faz acampamento, a gente faz. Porque é bom que os irmãos vivam em união. Mas isso não te leva a nada. Tem muitas pessoas que ao longo da sua vida participam de tudo isso, que tem o seu nome escrito lá no hall de membros a vida inteira, e vai para o inferno. Essa igreja não te salva. A única coisa que pode te salvar é Jesus Cristo. Ele também é a verdade. O mundo vive uma mentira. Nós estávamos ainda falando hoje sobre algumas frases que não deveria se falar. Há uma contradição às vezes, interpretação de uma frase ou outra. Mas em geral, você já contou quantas mentiras você fala ao seu próximo? Pais, quantas mentiras você conta ao seu filho? Né? A gente estava discutindo sobre a frase. Você falar para o seu filho que ele é especial. Se é correto ou não. Contradição, isso depende. Que sentido de especial você está falando?
você falar para um jovem que está começando a trabalhar, trabalha duro. O trabalho duro é recompensado. Será que é verdade? Conheço muita gente que trabalha duro a vida inteira e não tem nada. E ao mesmo tempo pessoas que, vamos dizer, não faz nada e tem muito dinheiro. Isso é uma verdade. Em qualquer lugar, principalmente no Brasil, onde é um dos lugares no mundo que tem maior desigualdade social. Não é verdade? Onde pobre nasce pobre por mais que trabalhe duro. Será que isso é uma verdade? O mundo vive uma mentira. Ele vive uma mentira de que numa sexta-feira depois do trabalho é super legal você se reunir com seus amigos e encher a cara. É mentira, todo mundo sabe que no outro dia você vai acordar com uma enxaqueca horrível e de se arrepender de um monte de coisa que você fez. Todo mundo sabe disso. Que se drogar é legal. Não é. A pessoa morre. Todo mundo sabe que drogas matam. Que o homossexualismo é normal e deve ser aceito. É uma mentira. Qualquer ser humano sabe que homem foi feito homem e mulher feito mulher. Eu não vou apontar o dedo para os homossexuais e falar, você vai arder no mármore do inferno. Nós devemos amar essas pessoas. Mas o que nós devemos pregar para ela não é, eu te aceito. É uma escolha sua. E Jesus é amor, Ele te salva. Não é isso que a gente tem que falar para essas pessoas. O que a gente tem que falar é, olha, você está mentindo para você mesmo atrás de um prazer, de uma felicidade que você não encontra. É por isso que você tomou essa escolha. Mas você jamais vai encontrar a felicidade. Você pode mudar de sexo 500 vezes, fazer operações para mudar todo o seu corpo. Você ainda vai ser infeliz. A verdade só existe em Cristo. Ele é a verdade. Não é à toa, né, que faz muito sucesso no nosso meio alguns filmes de realidade paralela, como a gente anda lendo um pouquinho, pesquisando lá em casa, até assistindo de novo aquele filme Matrix, né? Um mundo de mentira, onde todo mundo é iludido, você acha que está vivendo, mas não está. De certo ponto de vista, isso é até correto. Porque as pessoas no mundo acham que estão vivendo e não estão. Uma vida de mentira, onde ela sempre passa a vida inteira correndo atrás de uma felicidade que não existe. Ela vai querer beber cada vez mais para ver se ela sente prazer. E ela nunca vai encontrar. Jesus também é vida. E vida em todos os sentidos. Quando nós falamos que Jesus é vida, quer dizer que Ele dá a vida eterna. Ele dá a vida eterna. Ele é o meio de se alcançar uma vida eterna. Ele é Senhor da vida. Leia os evangelhos. Você vai ver Ele ressuscitando pessoas. Porque Ele é dono da vida. Mas Ele também pode tirar. Crer em Jesus é crer que Ele pode fazer o que Ele quiser com a sua vida. Ele pode te dar vida, Ele pode te tirar vida. E Ele pode fazer com a sua vida o que Ele bem entender. Se você não entrega a sua vida a Cristo, você não está crendo em Cristo. Entregar a sua vida a Cristo
não é falar eu aceito a salvação. Aceitar a salvação é fácil. Quem não quer sentir prazer? Uma alegria, ter uma vida eterna, viver perto de Cristo, de Deus, todo mundo quer. Sai perguntando na rua. Agora, quem quer abrir mão da sua vida por Cristo? Isso é entregar sua vida a Cristo. Tornar a sua vida um vaso na mão de Cristo. E Ele pode fazer o que Ele quiser. Também Ele fala no versículo 7, que nós lemos, que Ele é filho de Deus. Aqui os discípulos estão querendo conhecer a Deus, ao Pai. E ele fala, conheça a mim e conhecereis ao Pai. Ele se afirma como filho de Deus. Tem religiões por aí que dizem o quê? Jesus Cristo foi um profeta. Mentira. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele não foi simplesmente um profeta. Ele é muito mais do que isso. Ele é Filho de Deus. E como nós estávamos estudando com os jovens aqui hoje, nós comentamos que a coisa mais difícil para um cristão entender é a Trindade. Mas quando uma coisa é muito clara para a gente, de que os três deuses são um. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Os três são Deus. Quando ele se afirma como Filho de Deus, ele está dizendo que ele é Deus. Quando nós falamos que nós cremos em Cristo, nós cremos nesse poder dele, que foi esse homem que criou tudo. Imagina para aquelas pessoas que talvez tivessem visto Jesus andando e pregando, alguém te falar, creia que esse homem passando ali, aquela pessoa comum, que você não deu ouvido, ele criou tudo. Ele é o Criador de tudo. Lá em Gênesis fala, criemos o homem à nossa imagem e semelhança. Criemos. Quem estava criando? Deus. Mas Deus nas três pessoas. Ele estava falando aqui, acredite, Paulo estava falando para o carcereiro, acredite que aquele homem é eterno. Apesar de você olhar para ele e ver um corpo de 30 anos, ele tem uma eternidade passada. Isso é crer em Cristo. Que ele estava presente na criação. Fala lá em João, o Verbo fez-se carne. E nada do que foi feito se fez sem o Verbo. O Verbo estava presente na criação. O Verbo é Cristo. Depois ele deixa isso bem claro. Que veio o Verbo, fez-se homem. Ele fez parte da criação, de tudo o que nós vemos e de tudo que já existiu. E também fala, nessa mesma passagem, comecinho aqui de João, que tudo foi feito para Ele. Tudo foi feito para o Verbo. Ele estava falando, acredite, aquele homem que nós pregamos lá na cruz,
o mundo inteiro é dele. Já aconteceu com você de você, de repente, quebrar alguma coisa e você descobriu o dono estava vendo? Que coisa chata. Poxa, quebrei a coisa que pertencia a ele. Imagina você matar ele e depois descobrir que ele é dono de absolutamente tudo que existe, inclusive do seu corpo e da sua alma, e que ele poderia fazer descer fogo do céu e te consumir. Era isso que Paulo estava falando para ele crer. Que o Jesus era tudo isso. João, no capítulo 1, pertinho de onde fala todas essas coisas que nós lemos, que nós falamos. João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João Batista viu a Jesus, a esse homem que Paulo está falando para o carcereiro crer. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Crer em Cristo é crer que ele veio com o propósito de morrer. Os homens ali em Jerusalém, em Israel toda, sabiam dessa profecia. Porque eles sabiam da história lá desde o Éden, quando Adão e Eva pecaram. Que um cordeiro foi morto para cobrir o pecado. E desde então, eles sacrificavam um cordeiro para pagar os pecados deles. Eles sabiam que um animal morto não faz nada, que representava algo, que era uma figura. E aqui João fala que o Jesus é esse cordeiro, de que eles falaram absolutamente a vida inteira. Que aquele homem ia cumprir essa profecia de tantos anos. Cristo veio para nos santificar, para cobrir os nossos pecados, para curar. Mas Jesus não veio só para salvar e fazer o bem. O papel de Cristo é também fazer justiça. Um dia. Crer em Jesus Cristo é crer que a justiça será feita. Aqui, em João 3. João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Então nós vemos que a salvação depende de crer no nome do Filho unigênito, desse Cristo. A salvação é condicional a isso. E quem não crê já está condenado. Vai ser feita justiça. Na passagem que eu buscava, fala que esse Jesus tem a pá na mão
e que vai separar o trigo da palha. Mateus 3. Eu troquei João com Mateus, então. É isso. Mas diz que Jesus tem a pá. E ele vai fazer a justiça. Ele vai separar o que é trigo e o que é palha. A segunda vinda de Cristo vai ser para fazer isso. Para manifestar a justiça de Deus. E como diz nessa passagem que nós lemos, quem não crê que Jesus é tudo isso que nós lemos, ele já está condenado. Não é você crer que Jesus cura, que Jesus dá salvação. É crer em todo o Jesus Cristo. Que ele veio, que ele é eterno, que ele é Deus, que ele fará justiça, que ele é Senhor, que ele é digno de todo louvor, de toda adoração. É crer nisso. E voltando a Atos, capítulo 16. Versículo 31, e agora a gente vai seguir. Agora que nós entendemos o que é crer em Jesus Cristo, nós vamos continuar a entender o que aconteceu. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Aquele carcereiro entendeu o que era crer em Jesus Cristo. Fala ali que Paulo e Silas continuaram pregando para ele e explicaram sobre esse Jesus, sobre todas as verdades que Cristo trouxe, o que era necessário que ele fizesse. E a gente vê ele demonstrando o arrependimento dele por tudo o que ele já tinha feito. Ele antes mantinha preso aqueles homens. Ele prendeu eles no tronco. E agora, ele prostrava aos pés e lavava os vergões das feridas que ele fez anteriormente. Arrependimento, seguido de obras. Obras não te salvam, mas ela demonstra que você entendeu o que Cristo é, o que Ele quer que você faça. A nossa crença em Jesus Cristo nos leva a ações, a atitudes. Como nos humilhar, buscar corrigir os nossos pecados, os nossos erros, como Ele fez lavando os vergões, e cumprindo as ordenanças de Deus. Por isso Ele quis ser batizado. É por isso que Ele foi batizado em seguida. Ele aceitou a Jesus Cristo. Que hoje, nós irmãos, tenhamos a certeza em quem nós temos crido. Saiba de verdade em quem você crê. Uma coisa é verdade na nossa vida. Que nós temos que saber para onde nós estamos indo. Senão a gente se desvia do caminho. Saiba quem é Cristo de verdade. Quem é aquilo que você crê.
senão você está fazendo uma mentira para você mesmo. Falando que você é um crente e não é. Porque você crê nas suas próprias convicções e não no que a Bíblia manda. E que você que nos visita possa entender isso. Possa entender quem é Cristo. E crer de verdade em todo esse Cristo, tão poderoso, tão perfeito, tão grandioso. Amém?